Muito boa noite. Hoje, obviamente, vamos falar sobre famílias. E queremos, nesse momento, citar o livro de Juízes, capítulo 13, aonde nós vemos o nascimento de um menino que faria diferença em toda a história da humanidade, principalmente nos tempos em que Israel estava vivendo os dias de muitas oscilações entre arrependimento e pecado. Nasceu Sansão, um jovem que, segundo o coração de Deus, o proposto era fazer toda a diferença. E o fez. Não gostaríamos de citar apenas Sansão como alguém que não fez a diferença. A Bíblia mesmo em Hebreus 11 fala nele como um dos heróis da fé. Um homem que está lá na galeria dos heróis da fé, juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos aqueles que fazem parte desta galeria. Mas Sansão, obviamente, foi um homem de fé, não só de muita fé, mas também de muita força. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e com apenas uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Ou de outra vez, ele matou 30 homens para tirar-lhes as vestes, para cumprir com um propósito, segundo ele havia especificado em sua festa das bodas do casamento. Então, Sansão era um homem de fé, um homem de força, um homem escolhido por Deus e, obviamente, um homem que faria toda a diferença na sua família. Mas vejamos também o lado oposto da fé, da força e do seu chamado. Sansão nascera de um milagre. Sua mãe, conta a história lá no capítulo 13, que sua mãe não podia gerar filhos e, portanto, era estéril. Sansão, então, passa nesse momento a ser um milagre nas mãos de Deus. Mas, quando ele nasce, ele é consagrado ao Senhor. Ou melhor, a Bíblia diz que ele já era consagrado desde o ventre da sua mãe. Obviamente que ao nascer, Sansão continua com o cumprimento daqueles votos que a sua mãe fizera do seu nascimento. Ou seja, Sansão era nazireu. O voto de nazireado era, portanto, um voto de que ele não poderia passar navalha na sua cabeça, não poderia beber bebida forte e nem tocar em mortos. Esse era o voto de nazireado. Portanto, Sansão era alguém especial para Deus. Era alguém chamado especificamente com um propósito para um tempo na história e no contexto da nação de Israel. Mas, porém, Sansão, ele se desprende destes princípios. E nós vamos ver mais adiante, em várias situações, Sansão quebrando esses 3 votos. Primeiro voto, não cortar a cabelo. Segundo voto, não beber bebida forte. Terceiro, não tocar em nada morto para que não se contaminasse. Então, quando Sansão começa a crescer, o versículo 24 do capítulo 13, diz que o Espírito do Senhor, ele cresceu na força do Senhor, cresceu em sabedoria. A Bíblia diz que em 20 anos que ele julgou Israel, não há um deslize que o faça macular a sua jurisdição ou o seu governo como juiz de Israel. Ele então, esse homem, ele passa a ser um homem que vai cumprir com um propósito desde o nascimento. Mas já no capítulo 14, quando ele intenta ir a Timná, na cidade dos filisteus, nós vemos aí que ele olha para uma das moças dos filisteus e ele tem um encantamento por ela. Ele tem algo que chama, que salta aos seus olhos. E esse olhar de Sansão para esta mulher é um olhar que vai lhe custar a sua visão. Quantas vezes nós olhamos, quantas vezes nosso olhar se
desprende do alvo que é Jesus. E nós deixamos de olhar para Cristo e nos prendemos em tantas coisas e acabamos saindo do foco e a nossa visão acaba sendo perdida. Deus quer que cada um de nós, ao olharmos para o foco que é Jesus, Jesus é olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Então, meus amados, Sansão na sua ilusão de ótica, ele acaba caindo na desgraça, ou seja, maculando algo que era tão lindo, que era um projeto maravilhoso, um projeto espetacular, um projeto de Deus para a sua vida, para a nação de Israel, e ele acaba perdendo, consequentemente, a sua própria vida. Sansão olha para a mulher, deseja aquela mulher, conversa com os seus pais e diz a eles que ele quer se casar com aquela mulher. O primeiro erro de Sansão foi não dar ouvido aos pais. Quando não damos ouvidos aos nossos pais, saiba que se estabelece aí a quebra de um princípio. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que viva por muitos anos sobre a face da terra. Sansão, naquele momento, desonra pai e mãe. E ao desonrar seus pais, ele atrai para si mesmo o justo castigo e a justa condenação. Insistentemente ele desce a Timná. Quando ele está indo na vinha dos filisteus, notamos que um filhote de leão se aproxima dele. E ele, como quem mata um animal qualquer, ele acaba destroçando, fendendo aquele animal de cima a baixo. Passado algum tempo, voltando àquele lugar, nós observamos que Sansão encontra ali nos restos mortais daquele leão um favo de mel. Ele toma daquele mel e leva também seus pais a comerem daquele mel. Notamos aí, amados, que a decadência dele já começa lá no olhar. Ele desce a Timná, mata o leão e quando ele volta, ele quebra o primeiro voto. Tocar em animal morto, tocar em algo que estava morto, um cadáver. E ele então se contamina aí, quebrando o seu primeiro voto. Mais tarde, quando ele já nas bodas de casamento, ele vai quebrar o segundo voto, quando ele não tem coragem de dizer que não poderia beber bebida forte. Quantas vezes nós, vocês, jovens, por estarem no meio de pessoas que não são crentes, em uma festa, em algum lugar, não tem a ousadia de dizer que não pode se contaminar, porque é consagrado ao Senhor. Quando isso acontece, ele quebra o seu segundo voto. O terceiro voto, quando Sansão vai quebrar, é quando, através do encantamento de Dalila, através de um momento muito forte na vida de Sansão, ele acaba cedendo os caprichos dessa mulher e cede então e conta onde estava o segredo do seu cabelo. Consequentemente, seu cabelo é cortado, o Espírito do Senhor se retira e Sansão acaba perecendo. Quando é preso, a Bíblia diz que ele diz: levantar-me-ei e mais uma vez irei ter com os filisteus. Mas isso não lhe é mais possível, porque o Espírito do Senhor já se havia retirado de Sansão. Essa desgraça nesta família, ela ocorre por consequências de quebra de princípios e de votos que foram feitos pelos pais e pelo próprio filho. Então, o pecado, quando bateu a esta família, ele não bateu somente no coração do filho, mas no coração dos pais, que se propuseram diante do anjo do Senhor a não permitir que navalha passasse na sua cabeça, que ele bebesse bebida forte e que ele tocasse algo.
Seus pais pecaram, Sansão pecou, e o preço foi a sua vida. Mas sempre haverá um livramento. Antes de morrer, Sansão pede ao Senhor para que o Espírito do Senhor volte a ele, pelo menos só aquela vez. E assim ele diz: morra eu com os filisteus. Deus, meus amados, nesse momento da sua vida, Ele quer trazer sobre você não só o Espírito Santo, não só uma força desproporcional, mas Ele quer trazer os livramentos para você. Creia que Ele é o Senhor e que Ele pode transformar a sua vida em uma vida abençoada. Se você quiser, reconcilie-se. Peça como pediu Sansão, que nesta manhã você possa dizer: dá-me força mais esta vez. Deus que capacitou Sansão, que chamou Sansão com um propósito, chama você também com um propósito. Você é especial. Volte, te levanta, te conserte. Famílias, guarde o princípio da palavra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.